convido, portanto, para ministrar a palestra Reformatio Impégios e Reformatio Melius, né, do doutor Alexandre Pinheiro dos Santos, que é superintendente geral da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, é procurador federal de carreira, professor de Direito Empresarial e do Mercado de Capitais, co-presidente do Comitê de Implementação da Convenção de Genebra sobre Valores Mobiliários, coordenador do termo de cooperação da CVM com o Ministério Público Federal e ex-advogado da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e ex-procurador-chefe da CVM. Doutor Alexandre Pinheiro, a palavra é sua por até 30 minutos. Foi. Bom, boa tarde. Antes de tudo, queria agradecer muito o convite, o honroso convite, uma vez mais, né, para a terceira edição desse evento. Já tive a oportunidade de participar da edição anterior, aliás, também em mesa com o ministro Cueva. Então, eu quero agradecer o professor Fábio Medina Osório e o IED, e, ao fazer esse agradecimento, agradeço também, estendo a todos aqueles que estão aí à testa de mais um evento com essa característica, um evento plural, muito interessante, que nos permite discutir tema de tal sensibilidade como esse, do campo infracional, do campo administrativo sancionador. O ministro Cueva, depois dessa explanação, me parece, facilitou sobremaneira a minha abordagem, porque, claro que com muita propriedade em todos os níveis, pela, inclusive, passagem como operador do direito em diversos âmbitos da administração federal, inclusive no campo regulatório, além de toda uma vida acadêmica e uma análise conglobante dos fatos da vida antes mesmo da magistratura. Isso aqui aludiu o Bruno, que eu cumprimento e agradeço aqui a introdução. Ele faz isso porque ele tem essa bagagem, ele tem essa crença, porque ele de fato manuseia esses institutos sempre na sua trajetória profissional nessa perspectiva conglobante, quer dizer, isolar a juridicidade do econômico, isolar, em alguma medida, esse ou aquele campo do conhecimento na análise de qualquer fato da vida, não é algo, de fato, que se apresente como inteligente. Queria fazer uma observação também em relação a essa provocação do ministro em relação a uma legislação, efetivamente, né, uma lei que trate, que dê um norte em relação a essa questão do campo infracional, do campo administrativo sancionador. Sabemos que a lei de processo, com todos os seus problemas, a lei de processo administrativo foi reclamada por um longo período, né? Tínhamos lá a experiência de São Paulo a tratar desse assunto de forma mais sistematizada, mas, de fato, não tínhamos, no âmbito federal, uma legislação a demarcar com mais clareza como se dá o proceder do Estado diante dos administrados em relação ao encadeamento de atos que envolvem, em alguma medida, a afetação do patrimônio jurídico da cidadania. Nós tivemos um grande avanço ali, mas, de fato, a feição especializada do tratamento do campo administrativo sancionador, nós sabemos, continua se ocupando dessa feição, a doutrina, e ainda bem uma doutrina que, de fato, já o faz com bastante profundidade, e a própria jurisprudência, mas realmente falta nessa área uma lei, um guia, como temos, por exemplo, a lei de processo. Em realidade, aqui, na linha mesmo do ministro Cueva, com relação à provocação, acredito que aqui o mais relevante, inclusive, é o debate que se seguirá. Eu pretendo falar um pouquinho especificamente, então, de Reformatio Impégios e Reformatio Melius. E aí, eu inicio por enfatizar aquilo que, em um evento como esse, é óbvio, vem sendo objeto já de análise em várias das apresentações, e lembrar aqui as dimensões do devido processo legal, né? Todos nós sabemos que devido processo legal, ao menos quando deixamos para trás, né, aquela relação, por exemplo, dos monarcas, né, com a cidadania, né, quando lá atrás, por exemplo, perante a monarquia inglesa se erigiu, como sabemos, né, um rol de liberdades públicas a serem minimamente
consideradas e observadas na relação da cidadania para com o Estado, e de lá para cá, com todo o aprofundamento disso em relação ao prestígio e à proteção cada vez maior dos direitos fundamentais, né, no sopesamento de interesses individuais, coletivos e difusos, mas sempre tendo em mente que há ali um núcleo duro a ser observado em relação ao indivíduo, em qualquer coisa que se pretenda fazer no seio do Estado, seja com que intenção for, seja para a proteção de que interesse da coletividade tal ou qual, ou da sociedade em geral, que se esteja a perseguir. A verdade é que nós sabemos que, de lá para cá, devido ao processo legal, mais do que uma doutrinária classificação, ele tem uma dimensão formal, claro, como sempre teve, relacionada com o procedimento, o proceder que se deve ter minimamente ordenado em relação ao atuar do Estado diante do patrimônio jurídico de qualquer jurisdicionado ou administrado. Quer dizer, sabemos que é preciso, obviamente, que alguém, para ter algum mínimo de afetação nesse seu patrimônio jurídico, seja cientificado a respeito do que tenha o Estado em relação a ela, a possibilidade e a oportunidade de efetivamente levantar uma oposição em relação àquilo que se tenha a dizer a respeito dela. Tem essa parte, obviamente, essa pessoa, esse indivíduo, a ampla perspectiva relacionada com a utilização de meios, recursos, etc. Mas nós sabemos também que, de há muito, nós temos em países, né, como o Brasil, em estados que ingressaram em termos civilizatórios, num nível diferenciado de sopesamento de direitos humanos e de interesses difusos e coletivos no seio do Estado, nós sabemos que nós temos a dimensão mais relevante, até em grande medida, no devido processo legal, que é a dimensão substancial e material. E essa, quer dizer, básica e essencialmente, diz com o que é correto, o que é leal, o que é adequado fazer. Não é alguma coisa que se vá extrair de lei nenhuma, nem de passagem dessa ou daquela doutrina. Em cada caso concreto, em cada conjuntura, o Estado agir, ainda que com uma legislação a legitimar, pelo menos na parte formal, o seu atuar, com honestidade, com correção, com proporcionalidade efetivamente, né, com uma busca de que a afetação do patrimônio jurídico do administrado, do jurisdicionado, se dê realmente na exata medida de uma efetiva necessidade maior do que aquela e que não pode ser simplista aí a perspectiva estatal, na linha, por exemplo, de alegar que está a defender um interesse social em gênero ou interesse público, essas coisas indeterminadas que nós sabemos que já atenderam ao longo dos ciclos históricos aos mais diversos e nefastos interesses, né? Não há um preâmbulo de ato de exceção no século passado, só para ficar nele, que não tenha, entre os motivos, o interesse público lá presente e invocado. Portanto, o interesse público, quando alguém diz para mim que a razão aqui é o interesse público, eu pergunto, de quem? Né? Eu sempre pergunto, que isso a mim nada diz, quer dizer, tem que ter concretude na demonstração efetivamente do que o Estado pretende. E aí, nessa dimensão substancial, o que eu queria demarcar, então, é que antes de a lei tal, ou o parágrafo tal, do artigo tal, de um determinado diploma legal, eventualmente, no campo lógico e jurídico, permitir, por exemplo, a interpretação de que reformácio impégios é viável no campo administrativo sancionador, a minha provocação é em outra direção. Não é brigar com a possível juridicidade ou lógica da tese contrária àquela que eu abraço, mas vivemos numa democracia, né? Não é debater e discutir nesse plano quem tem razão do ponto de vista lógico e jurídico. É um pouco tentar aqui fazer uma reflexão com as senhoras e os senhores sobre o que ganha o Estado nessa perspectiva de devido processo legal substancial e material, lealdade, correção, proporcionalidade, com reformácio impégios no campo administrativo sancionador. Pegando o exemplo da Comissão de Valores Mobiliários do Mercado de Capitais. Nós temos lá um órgão supervisor especializado, erigido com um corpo dirigente que passa por uma sabatina no Congresso, após indicação do nome, né, dos nomes desse corpo, pelo presidente, pela presidência da República, né, hoje ocupada a presidência, como sabemos, por uma presidenta. Temos uma sabatina, essas pessoas então ingressam lá na CVM, têm um mandato de 5 anos.
um corpo técnico concursado, especializado, né, a trabalhar lá com colegas que eventualmente exerçam apenas cargos em comissão, mas que estão voltados para uma finalidade institucional típica e regulatória. Esse órgão, num determinado procedimento sancionador, absolve, depois de toda uma tramitação, de toda uma análise aprofundada e técnica, absolve uma determinada pessoa, depois de uma imputação que a CVM, no dado momento, entendeu por bem, pelo seu corpo técnico competente, fazer. Pois bem, absolve, fundamenta detidamente isso, publica amplamente isso, né, tem muita transparência nas suas decisões, e aí há um recurso de ofício. Esse recurso de ofício, ele existe para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nesse tipo de área, quando deixa a entidade de aplicar, a entidade supervisora de aplicar a penalidade. Em sede desse recurso, é possível, tem sido e é possível, e doutrinariamente, efetivamente, admite-se, ainda que com a controvérsia já havida sobre o caráter negativo e, para alguns, até nefasto do recurso de ofício, ensejar a piora da situação de um administrado, um jurisdicionado, mas, nesse caso, no campo do recurso de ofício, já é razoável e tranquilo, no âmbito do mercado de capitais, que se possa, ao fazer essa reapreciação do atuar estatal, a título de um controle macro, é possível, eventualmente, por exemplo, punir alguém que havia sido absolvido. Agora, quando há, por exemplo, uma penalidade de multa de R$50 mil, num dado caso, envolvendo um problema qualquer lá, no campo informacional, alguém deveria prestar uma dada informação num dado prazo e não fez, segundo a CVM, e, ao final, observado devido processo legal, essa pessoa é punida com multa de R$50 mil. Aí, apenas, nesse caso, esse jurisdicionado recorre. Ele recorre ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, e aí lá, desde 2007, a partir do julgamento de uma questão de ordem, num dado recurso, admite-se em tese a reformar-se impédio. Mais do que isso, de lá para cá, em casos concretos, isso vem sendo efetivamente manuseado e utilizado. É um órgão paritário, legitimado para fazer o que faz, né, tem, inclusive, um valor estrutural com essa característica de legitimação para fazer essa reapreciação em si, né, no campo recursal, mas reformar-se impédios, por exemplo, diante desse caso que eu mencionei, o órgão, após uma análise detida, compreende que não deve ser 50 mil e, colhido apenas o recurso desse administrado, ele entende que ele deve ser multado, por exemplo, R$200 mil. Né? E aí o Conselho de Recursos, a partir de uma interpretação, né, fundamentada em alguns pontos lógicos e jurídicos, sem dúvida, mas muito fortemente na Lei de Processo Administrativo, aqui mencionada pelo ministro Cueva, pelo disposto num artigo 64, o parágrafo único da Lei de Processo Administrativo, eles, no Conselho, interpretam que é possível, com base numa previsão geral da Lei de Processo, de que, se for haver algum gravame em relação à situação do administrado diante de um recurso dele próprio, há de se oportunizar que ele se manifeste previamente, uma vez que possa sair essa pessoa em termos mais agravados do que o estado em que se encontra, abre-se a oportunidade de falar e, a partir daí, legitimar-se-ia, na legislação geral isso está previsto, inclusive reformar para pior. O Conselho de Recursos interpreta que, mesmo no campo administrativo sancionador, essa lei, que é uma lei geral, né, é aplicável, respalda a reformar-se impédios e, por exemplo, nesse caso que eu mencionei, decide aplicar uma pena de R$200 mil em vez daquela de 50 mil. E aí a pergunta que eu fiz originariamente: o que ganha o Estado com esse tipo de proceder? Independentemente de lógica ou juridicidade dessa ou daquela tese. Um órgão supervisor que trabalha diretamente com aquele âmbito econômico regulado, teve uma análise daquele caso e julgou que R$50 mil era uma penalidade adequada. A título de controle, mas num recurso exclusivo de defesa, o órgão eleva essa penalidade de 50 para R$200 mil. Será que isso, em termos de devido processo legal substancial, é fair, é proporcional, é adequado, em termos sistêmicos? Faz sentido? Que controle é esse que se faz com o uso da reformar-se impédios sobre um órgão supervisor e regulador, do ponto de vista da justeza e da correção?
Aqui nós não estamos a tratar, por exemplo, do campo das medidas restritivas de direito. Aqui nós não estamos a tratar de alguma coisa que envolva um campo em que eu autorizo alguém, né, ou condiciono o atuar de alguém em prol da coletividade, no que se refere, por exemplo, ao uso, gozo de determinado bem, né, e há depois um certo conflito que gera um determinado recurso. Não estamos a tratar desse tipo de temática, em que, para todos nós, parece altamente palatável que o Estado, mesmo em sede de recurso relacionado com o tema, possa, inclusive, agravar a situação decorrente do que ocorra numa primeira apreciação. Porque aqui estamos a tratar de algo, primeiro, de grande nível de objetividade, a demarcar uma possibilidade efetiva de alguém ter alguma concessão em sentido amplo por parte do Estado no campo da legalidade. Então, o Estado, até o último respiro de qualquer procedimento que se refira a esse tema, ter a possibilidade de, eventualmente, a depender do caso concreto, até mesmo alterar para pior a situação de alguém que tenha ele próprio exclusivamente recorrido, me parece que é lógico, do ponto de vista do controle geral, até da legalidade e da correção dos atos que o Estado permanentemente deve fazer. Agora, no campo sancionador, que correção é essa? É correção por quê? Porque foi ilegal? A CVM, ao aplicar R$50 mil, incorreu em algo que, se não for corrigido, colocará o Estado em uma situação, inclusive, de exposição, de risco de imagem. Quer dizer, essa de, na apreciação subjetiva, como, aliás, só aconteceria em seara como essa, feita por um órgão regulador do mercado de capitais, sobre o proceder de alguém que, uma vez imputado, se entendeu ao final, teria realmente incorrido naquela dada infração, e sem dom fenomênico, apenas no juízo de probabilidade, em cima das provas que a dimensão humana tem condição de fazer, que correção é essa? Essa correção, em realidade, é uma nova apreciação amplamente subjetiva que se faz, diferente, todos nós temos diferenças de opinião, mas faz sentido fazer isso a título de correção de uma decisão de primeira instância, porque para se elevar a penalidade e reformar para pior, avançando fortemente sobre o nuclear da proteção individual, em relação à não surpresa, em relação ao mínimo de previsibilidade quanto àquilo que o Estado já disse para ele, do ponto de vista da infração que teoricamente havia cometido. Nós sabemos que, no âmbito penal, isso que estamos aqui a discutir não tem cabida. Expressa a disposição do Código de Processo Penal, artigo 617, no sentido de impossibilidade de reformar-se impégios no campo punitivo em sentido estrito. Regime disciplinar de servidor público, além do que há em legislação, de há muito a jurisprudência pátria já fixou a impossibilidade de reformar-se impégios, de se colher recurso exclusivo de defesa e, a partir desse recurso, por exemplo, transformar uma suspensão de um servidor em demissão, né? Nós sabemos que até mesmo a reformácio impégios indireta também está afastada, está permanentemente sendo objeto de controle, quando ocorrente, ainda que por via, né, de curvas, né, por vias indiretas, vem sendo objeto de controle e de correção de rumo, por decisões, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, né, situações em que, por exemplo, um réu é condenado no tribunal do júri, recorre, ele apenas, recorre e obtém a anulação daquela decisão portanto, não válida, há necessidade de uma nova decisão ser proferida, essa nova decisão é proferida e ele, então, é absolvido, sendo ele absolvido, recorre ao Ministério Público Federal e obtém êxito no recurso a alegar manifesta contrariedade à prova dos autos. E aí volta esse processo para novo julgamento, e em novo julgamento é fixada uma penalidade superior àquela primeira objeto de recurso exclusivo da defesa. O que diz o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em situação assim? Que tem que ser reduzida a penalidade última aplicada até o patamar daquela primeira, dado que tudo se desencadeou apenas por um movimento de insurgimento da defesa, exclusivamente da defesa. Portanto, algo que já está pacífico e tranquilo na seara punitiva, em sentido estrito, é verdade, mas que sabemos informa, em grande medida, em termos nucleares, o que estamos a discutir aqui, o campo do direito administrativo sancionador. O campo do direito administrativo sancionador é espécie do gênero, o campo punitivo, direito punitivo.
é óbvio que não se está aqui a dizer que, na atuação administrativa, não há aqui e acolá que se trabalhar com matizes, não há que se fazer algum tipo de temperamento quando se lida com institutos do campo penal. Não se está a dizer aqui que toda e qualquer feição já fixada no âmbito, feição ou instituto já sedimentado ou fixado no âmbito penal, não se está a dizer que ele será transportado na penal e processual penal automaticamente para o campo do direito administrativo, ainda que sancionador. Há valores no campo administrativo a serem tutelados que, muitas vezes, permitem que se trabalhe, por exemplo, com muito mais amplitude, com normas em branco, em campo regulatório, por exemplo. Né? Todos sabem, o que mais há é a regulamentação a dizer exatamente o que é ou não é, na conjuntura daquele âmbito econômico e dinâmico, o que é ou não é um proceder adequado. Agora, uma coisa é matizar, outra coisa é dizer que, em termos nucleares, perde-se o contato com aquilo que diz com a proteção do devido processo legal substancial e que está pacificamente tratada e posta no campo punitivo, seja na lei, seja na doutrina, seja na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eu queria, em realidade, fazer aqui uma sinalização de solução, inclusive, do problema que é aparente, na minha visão, da legislação geral de processo a dizer explicitamente que é possível, diante de um recurso de um administrado, a situação dele ser agravada desde que seja ele cientificado previamente. A proposição que faço, e faço acompanhado, inclusive, do professor Fábio Medina, o que muito me honra, tenho certeza também que posso dizer aqui que é compartilhada essa posição pelo ministro Cueva. Em realidade, a proposição essa lei é uma lei geral, ela tem um dispositivo ao final dela, o artigo 69, que sabiamente diz, para não ficar só na legislação geral do sistema, né, ela diz, para não haver dúvida, que os processos específicos continuam regidos por lei própria. Isso é uma lei geral e os processos específicos continuam regidos por lei própria. Esse lei própria, evidentemente, não é apenas dispositivo legal explicitamente a dizer e com letras claras tal ou qual coisa. Nós sabemos que o lei própria aí pode ser o sistema próprio. Nós sabemos que lei própria aí pode ser o silêncio eloquente presente em diversos âmbitos, como, por exemplo, no âmbito punitivo, em que, em termos nucleares, há de se proteger o devido processo legal substancial e, portanto, não se compatibiliza com o processo administrativo punitivo a aplicação daquela disposição da regra geral. Aquela disposição da regra geral tem aplicabilidade em situações, por exemplo, a envolver medidas restritivas de direito, medidas ampliativas de direitos. Por quê? Porque ali, novamente, o Estado está a controlar os seus atos até a última instância possível, atos esses que são atos vinculados, que se é verdade que um ato vinculado não é alguma coisa que se possa trabalhar o servidor ou o agente público como se fosse ele um autômato, né? Ato vinculado não significa que a lei diz, e com todas as letras, qual é o agir do agente público. Isso nós sabemos que é uma visão vetusta do âmbito administrativo e equivocada. Sabemos que não é essa a visão hoje realmente aceita do ponto de vista do ato vinculado. O ato vinculado, se fosse isso, nós, inclusive, economizaríamos muitos recursos não contratando mais servidor algum e promovendo a saída deles, respeitando os direitos até então, né, obtidos, mas iríamos aí deixar a máquina estatal muito mais arejada, com muito menos gente para trabalhar. Porque se fosse fácil assim, a gente bota robô para todo lado. Porque aí você tem lá a lei já dizendo tudo que ele vai fazer, o robô suficientemente resolve isso. A questão aqui há um pensar e um agir razoável, proporcional, mesmo diante de ato vinculado. Mas ato vinculado é passível de um controle mais objetivo, não há dúvida. Não há dúvida de que algum nível de concessão ou autorização para um administrado utilizar algo que é do âmbito coletivo, né, se houver controvérsia, repetindo um pouco o que falei antecipadamente, quando falamos sobre isso, sobre a parte do restritivo de direito ou do ampliativo de direito, é claro que o Estado, sim, legitimamente pode, com o mínimo de objetividade, ainda que colhendo recursos apenas do administrado, num proceder estatal relacionado com o tema, até mesmo piorar a situação desse administrado no curso do processo, a título de correção daquele ato que, ao final e ao cabo, é um ato que está dentro ou não de um balizamento legal com o mínimo de objetividade
aferível. Agora, novamente, controlar penalidades aplicadas a alguém por um outro órgão estatal é um controle que, inclusive, é um controle antipático do ponto de vista da cidadania, porque é um controle que traz um pressuposto de desconfiança institucional um tanto fora de lugar. Quer dizer, que necessidade é essa, novamente, de rever um ato punitivo no campo subjetivo em que isso se encontra, já dado por um órgão estatal legitimado a fazer isso, próximo do âmbito econômico regulado, por exemplo, né? Com que baliza se trabalha para fazer isso? Se alguém disser que a baliza é outra, que não a ampla subjetividade desse órgão recursal, a demarcar, como sempre há presente em qualquer julgamento desse tipo, uma decisão final que apenas foi diferente da anterior, quer dizer, pois bem, básica e essencialmente a provocação é nesse sentido, de que pudéssemos interpretar conforme a lei de processo administrativo, para entendê-la como abarcando, sim, a reformácio impégios, naquilo que diz com a sua central perspectiva de incidência, com o seu escopo claro e explicitamente dito. Trata-se de uma lei de processo administrativo, uma lei geral que, portanto, se aplicará em relação a atos administrativos e processos administrativos em geral, sem nenhum problema, inclusive com a utilização da reformácio impégios. Agora, no campo punitivo, novamente, parece-nos que uma interpretação conforme a Constituição, uma visão de razoabilidade e proporcionalidade, uma visão de custo-benefício, novamente, o que o Estado ganha com isso, a surpreender administrados com esse tipo de perspectiva. Eu estou me sentindo injustiçado com uma decisão punitiva da CVM, por exemplo, que me multou em R$50 mil, recorro. De repente, num bojo daquele meu recurso, surge o fantasma da possibilidade do órgão recursal elevar, sabe-se lá para que patamar, a penalidade que eu recebi. Eu sou surpreendido com isso no meio do processo. Aliás, no direito francês, existe uma proibição de reformácio impégios, inclusive na feição de proteção a um direito adquirido do administrado, de uma vez para ele sinalizada com clareza uma posição no campo infracional, assegura-se que ele não será surpreendido com uma nova visão estatal a respeito dessa temática, né, que é muito diferente de um controle objetivo, volto a dizer, de atos autorizativos ou de concessão por parte do Estado. Pois bem, essa provocação, acredito que as senhoras e os senhores, com a qualidade da audiência, e tem inclusive aqui colegas que atuam no seio do próprio Conselho de Recursos, eu inclusive antecipei que julgaria que seria muito útil, se sentirem confortáveis, fazermos aqui uma ampla discussão do tema. Ninguém aqui se pretende com a verdade, nós queremos realmente interagir para que as nossas perplexidades, se não forem todas elas eliminadas, elas sejam pelo menos minimizadas, né, com a mútua colaboração, com o mútuo diálogo e interação. Pois bem, é isso. Eu queria agradecer novamente o ministro Cueva, o colega Bruno. Eu devolvo, então, a palavra para a condução do trabalho. Muito obrigado. Eu cumprimento o doutor Alexandre Pinheiro dos Santos pela excelente, esclarecedora conferência. De fato, esse é um tema delicado, um tema que remonta àquilo que o ministro Fux ontem referiu com propriedade, né, o princípio da proteção da confiança. Como você explica a um administrado que ele, tendo recorrido para melhorar sua situação, a administração simplesmente não só desconsidera o seu recurso, como agrava a sua situação. Certamente é um tema que merece muito a nossa reflexão, e o doutor Alexandre pôde trazer ao auditório as suas considerações, a sua posição a respeito desse tema. Vamos iniciar agora a sessão de debates e perguntas. A informação que eu recebi da organização do evento é de que nós temos a equipe de apoio com os microfones que podem, portanto, identificar as pessoas que peçam a palavra. Já está indo o microfone. Eu tenho uma pergunta para o doutor ministro Ricardo Cueva, especificamente no campo da regulação em telecomunicações. Né, a gente tem a figura da obstrução da atividade da fiscalização, né, que durante esse período ele foi alvo de diversas metodologias, né, que foram reformuladas durante esse período,
que ensejaram diversas gravames aos administrados após a interposição do recurso. Eu gostaria de saber a sua posição, como é que isso poderia ser aplicado, como é que isso poderia ser vislumbrado frente ao princípio da retroatividade da lei mais gravosa, né, e os princípios recursais do direito, tanto do âmbito penal e do civil. E também queria questionar, fazer uma outra pergunta, no seguinte sentido: se a criação de um tipo penal acerca desse caso, criando uma sanção específica, como é o caso da Agência Nacional de Saúde Suplementar, se isso diminuiria o poder discricionário da agência? São questões muito oportunas, porque, na verdade, remetem a toda essa discussão que acabamos de travar aqui quanto à constitucionalidade e a legalidade desse tipo de prática que vem sendo adotada, infelizmente, por algumas agências regulatórias, né? Eu não conheço especificamente as situações referidas agora, mas me parece que, claro, não haveria como acolher a possibilidade de uma lei retroativa e que aplicasse uma pena mais, que considerasse ilícito um ato praticado antes da edição dessa lei, ou que aplicasse uma sanção mais grave do que aquela aplicável ao tempo da prática daquele determinado ato. Assim como a segunda hipótese também parece uma situação anômala. Eu achei muito oportuna a abordagem do doutor Alexandre ao tratar da reformatio imperius, não de uma ótica meramente formalista, mas substantiva, procurando demonstrar que ela não se justifica sob qualquer aspecto que se utilize, né, para a sua análise, do aspecto econômico, do aspecto moral, do aspecto da proteção da confiança, da segurança jurídica. Eu acho que essas questões elas devem ser levadas em conta sempre que se procura analisar o regime jurídico das infrações administrativas. Boa tarde. Isabela Caú, sou diretora jurídica regulatória da Embratel. Queria parabenizar o ministro Coeva e o doutor Alexandre pela excelente palestra. Agora, doutor Alexandre, eu fiquei bastante concentrada na sua exposição ao abordar o reformatio imperius, porque dentro do setor regulado, as agências regulatórias, não só a Anatel, como a ANP, a ANEEL, o volume de concessionárias e autorizadas, dada a competição do setor para todos os segmentos, é algo que eu não sei se a lei de processo administrativo, nessa leitura formal, ela previu tantos casos, né, tanto em relação a questões de penalidade, quanto a própria questões de reclamação do determinado regulamento, entre operadoras, entre o consumidor. E o que eu vejo, em todas as consultas que nós fazemos, porque toda a parte do jurídico regulatório do grupo é feito internamente, terceirizamos para alguns escritórios, mas todo o pensamento vem, e o relacionamento de todo o procedimento administrativo acaba sendo muito pessoal, porque estamos no dia a dia junto com os órgãos regulatórios, como deve ser também na CVM. Então, o próprio órgão regulador que fiscaliza, ele decide e ele analisa o recurso. Então, a parte do reformatio imperius nesse cenário é algo que realmente assusta, às vezes, dado ao caráter formal que vem sendo aplicado aqui no Brasil. Na parte punitiva, por exemplo, existe até para a celeridade das agências reguladoras, nesse tocante à Anatel, eles convergem várias tipicidades diferentes no determinado regulamento, e dessa decisão nós recorremos. Acontece, e está sendo bastante usual, que quando recorremos, eles apreciam, inclusive, aquele artigo que não era objeto de tipicidade. Então, um exemplo claro, quando ocorreu a privatização do setor de telecomunicações, quem entrou no país não precisava ter lojas de atendimento. No primeiro momento, até você conseguir ter sua rede e ter seu cliente, até 98. E quando você recorre de um determinado artigo, os outros que não eram objeto de tipicidade vai ser abordado pelo conselho diretor. E o que ocorreu? O conselho diretor muitas vezes pune a determinada operadora daquele artigo por entender que ocorreu, sim, a infração do caráter sancionador, e as multas, às vezes, saem. Não só multa, né? Ele sai de um caráter de ausência de tipicidade para tipicidade, e muitas vezes a multa sai de 0 para 50 milhões de reais, que é o teto máximo. Então, essa sua visão
de uma interpretação conforme a Constituição Federal da parte de custo-benefício não é algo que eu acho que a sociedade, além daqueles que estão trabalhando diretamente com determinado setor, está acostumada a analisar nessa ótica, inclusive no Poder Judiciário. E o que ocorre? Várias decisões da agência reguladora estão sendo levadas para o Poder Judiciário e, para nossa surpresa, os juízes, hoje em dia, não sei também por causa da ANS, eles estão com foco muito de eficiência econômica. Você dá uma determinada decisão, qual é o custo para o Estado e para a própria operadora que deixa de investir na sua qualidade de rede. Foi. E agradeço muito a provocação, acho que a gente está aqui para realmente tratarmos aí o mais possível do que seja dado de realidade. Eu vou me permitir apenas, vou procurar lançar aqui a minha reflexão a respeito do que foi dito, mas vou, se me permite, apartar a regulação tal ou qual, ou a estrutura tal ou qual, ou o conselho desse ou daquele órgão regulador, que eu acredito que com isso a gente consegue discutir conceitualmente as coisas, e já que a gente não vai ter oportunidade até de um diálogo a ser mantido aqui pela outra parte, ou por alguém que tenha lá uma feição de análise disso diferenciada, acredito que agrega mais para todos nós que façamos dessa maneira. E aí eu vou pegar o exemplo da própria CVM. A CVM tem, por exemplo, um procedimento sumário do processo sancionador que envolve a possibilidade de haver uma apreciação primeira pelo superintendente da área técnica competente, ligada lá, por exemplo, à área de fundos, ele tem lá uma possibilidade de, num dado momento, ter decisões desse tipo, a área de acompanhamento de mercado, por exemplo, ter uma decisão qualquer punitiva, digamos assim, na primeira instância, né, ainda no seio do próprio órgão, ou a área de empresas, superintendência de empresas, e aí, num dado momento, por exemplo, há lá a aplicação de uma penalidade por parte dessa superintendência. Há um recurso ao colegiado da entidade, da CVM, presidente e diretores, portanto, nem sequer aqui estamos a falar da saída da questão via recurso, por exemplo, ao Conselho de Recursos ou a um órgão externo, no seio da própria CVM. Pois bem, a posição que eu tenho, claríssima, já manifestada, inclusive como procurador, né, é claro que todos sabem que aqui está sempre presente o disclaimer de que o que eu digo não vincula necessariamente a CVM ou a Advocacia Geral da União, etc., né, mas eu, de fato, pretendo trazer o que é institucional, mas tenho as minhas opiniões acadêmicas e até as que eu já dei na condição de procurador. A minha visão clara é de que não pode, por exemplo, nessa situação do sumário, se o superintendente aplicou uma dada penalidade e for colhido o recurso apenas do apenado, não pode o colegiado da CVM, ainda que estejamos no mesmo seio, né, da CVM, agravar a situação desse administrado. Entendo que aqui é exatamente a mesma questão de um recurso para fora da CVM, por exemplo, para o Conselho de Recursos. Aqui estamos diante, de novo, da questão a ser perquirida sobre o devido processo legal substancial, sobre fair trial. Estamos aqui a discutir se é realmente adequado o Estado aparecer na frente de alguém que recorreu, porque é apenado, com um tipo de chantagem, mesmo que não dita, implícita, que é o seguinte: ofereço a você um prazo para se manifestar, com base, por exemplo, na Lei de Processo Administrativo, artigo 64, parágrafo único. O sujeito vai lá e lê. Ué, isso aqui me chamam para falar quando pode a minha situação ficar pior do que está. Muitas e muitas vezes você está, indiretamente, desestimular o exercício na plenitude do contraditório e da ampla defesa. Nós estamos a falar de devido processo legal substancial. Faz sentido o Estado pretender, ainda que indiretamente, barganhar com alguém em relação a isso de tão nuclear? Olha só, abre o olho aí, hein? Porque a coisa para você não está muito boa, não. Eu vou até deixar você falar aí, porque pode ser que fique pior ainda do que a decisão de primeira instância. Portanto, reiterando a posição preliminar e tentando fazer aqui um exercício com algo similar ao que você disse, que, pelo que eu compreendi, envolve uma decisão no seio de um próprio órgão, né, tal ou qual não importa, e aí um órgão revisor, né, e talvez final, né, um conselho ou um colegiado, ou o que seja, ele, ao reapreciar a matéria, ele, de alguma forma, poderia vir a agravar, com recurso, com insurgimento tão só do administrado, a sua situação. Mas tem algo de mais grave no que você disse, na minha visão. Volto a dizer que não estou a falar de caso concreto nenhum, nem de órgão regulador tal ou qual, não conheço o caso concreto, você conhece melhor do que eu, e, por favor,
quem, inclusive, esteja do outro lado nisso, terá a ampla possibilidade de até pensar diferente do que estamos aqui a dizer. Mas, fazendo o exercício fora do caso concreto, o que você disse, conceitualmente, me parece que tem ainda um grau de problema superior à discussão sobre reformar-se impédio. Pelo que eu compreendi, estamos a discutir a possibilidade de alguém imputado, acusado de ter feito aquilo que geralmente não acontece, porque a presunção é de que as pessoas são corretas e agem de boa-fé. Portanto, quando você imputa algo a alguém enquanto Estado, você tem o ônus de desfazer essa presunção, que vale para todos nós, né, em qualquer ambiente civilizado em que se garante minimamente direitos humanos, é assim. Pois bem, eu imputo algo a alguém, uma infração. Esse alguém é julgado numa primeira instância, no seio do próprio órgão tal ou qual, e aí recorre, é julgado e punido. Recorre, e a imputação era uma imputação, olha, é o tipo tal, é a conduta tal, etc. e tal. E aí na revisão, pelo que eu compreendi, olha, é o tipo tal, etc., e tem também aqui essa outra conduta, esse outro tipo. Isso aqui, para mim, de novo, não estou a falar do caso concreto, mas do ponto de vista conceitual, algo assim, modestamente, a minha opinião é a de que viola, não a questão aí a envolver reformar-se impérios, a sua possibilidade ou não, viola o devido processo legal, mas no coração dele. Quer dizer, viola a perspectiva de que a previsibilidade é alguma coisa que tem que estar presente em qualquer terreno em que se aponta para alguém e diz que esse alguém procedeu indevidamente em relação a um balizamento legal estatal. Veja, processo punitivo não visa a repressão pura e simples. Nós sabemos que nós avançamos muito em termos de civilização e nós reconhecemos que o campo punitivo ele tem, antes de tudo, a busca de um efeito paradigmático. No âmbito, por exemplo, como o econômico, o que se quer é que o exemplo, né, dado a respeito daquilo que se fez fora do lugar seja tirado rapidamente pelos agentes e eles tenham um estímulo adicional a fazer o que é correto e um desestímulo a fazer o que ali se fez em desvio. Agora, se de alguma forma a gente transforma isso numa pegadinha, a gente de alguma forma não dá oportunidade ao administrado sequer compreender na plenitude sobre o que ele foi acusado, porque no meio do processo, já numa fase recursal, pode aparecer uma outra coisa, e com base nessa coisa, suprimindo-se uma instância anterior de apreciação, mais do que isso, suprimindo-se a fase de imputação, para que ele tenha direito, de uma vez imputado, falar sobre todos os fatos que digam respeito àquilo. Isso, na minha visão, volto a dizer, vulnera o devido processo legal numa perspectiva mais ampla. Quero só aproveitar o ensejo para rapidamente dizer o seguinte, quanto a reformácio in melius, né, que eu acabei não falando expressamente aqui, a reformácio in melius, a minha posição, e a posição que compartilhamos, o professor Fábio, a doutora Júlia e eu, por exemplo, em obra de doutrina, sei que o ministro Cueva também, nessa parte, até por conta do seu trânsito e da sua atuação e do seu conhecimento do âmbito regulatório, tem certamente uma visão similar. Claro que a reformácio in melius, ela é, em tese, sempre viável. De ofício, o Estado, sim, pode melhorar a situação de, por exemplo, um administrado que tenha sido julgado diante de um recurso, por exemplo, apenas da acusação. Não há dúvida de que isso tem a ver, de novo, com o devido processo legal substancial, com a honestidade, a correção, o proceder leal por parte do Estado em relação a alguma coisa que é a exceção, quer dizer que alguém se desviou. De outro lado, há de se ter cuidado em ambientes como o regulatório, porque há normas e sistemas que dizem explicitamente que não se deve, por exemplo, a pretexto de retorno para melhorar, né, se retornar, por exemplo, com uma legislação posterior a dizer que mais benéfica, para pegar situações já ocorridas sob uma legislação que conjunturalmente era importante, por exemplo, uma norma em branco, em que se dizia lá alguma coisa especificamente em termos de produto que não poderia ser comercializado. Se não fez isso num dado período, não é o fato de amanhã uma norma não mais fazer essa proibição que automaticamente, em terrenos como esse, autoriza voltar e proteger o administrado dizendo que não mais está presente o caráter ilícito. Não. Na conjuntura, em termos regulatórios, foi relevante que naquele período se observasse aquela regra. Portanto, há de se ter cuidado e há de se tomar sempre isso com temperamentos na hora de retornar para melhorar, principalmente no que se trata aí, no que diz respeito a retroagir em razão de lei posterior mais benéfica. Bom, basicamente seria isso. Devolvo a palavra para o Bruno. Tem mais uma pergunta? Primeiro, agradecer a exposição do ministro Cueva e do Alexandre e parabenizá-los pela
brilhante exposição que foi feita. Eu provocaria o ministro sobre o desenvolvimento da ciência jurídica diante da impossibilidade de se recorrer. Se não pudessem chegar ao STJ as questões que hoje lá chegam, se estaríamos no mesmo patamar de desenvolvimento da ciência jurídica que hoje nos encontramos. Porque me parece, Alexandre, e aqui tomando a imensa liberdade de expressar minha opinião pessoal, que a piora da situação de um administrado após um recurso voluntário, e respondendo aqui uma provocação feita por você em sua exposição, se presta a dissuadir a contestação das decisões já exaradas pela autoridade. Numa conduta que muitas vezes deixa a impressão de ter natureza de reafirmação de autoridade. De reafirmação de autoridade. E que, por isso, seria, possivelmente, por muitos encarada como antidemocrática. Certo? Mas aí reside, talvez, a maior perda para a sociedade, para o Estado, nessa conduta de dissuasão da possibilidade de revisão das decisões exaradas pelas agências reguladoras. A impossibilidade de se desenvolver a ciência jurídica afeta a regulação de um determinado setor econômico, ou, muito mais do que isso, se desenvolver o próprio ambiente regulatório e econômico onde aquelas atividades são manejadas. Daí porque me parece oportuno, e mais uma vez tomando a liberdade de expressar a minha opinião pessoal, parabenizar a CVM e os representantes da CVM, que estão dando um exemplo fantástico para toda a sociedade brasileira e contribuindo de uma maneira espetacular para o desenvolvimento do nosso Estado democrático e da justiça. E só neste cenário nós conseguiremos, finalmente, um dia, se Deus quiser, quem sabe, nos tornarmos uma nação de primeiro mundo. Por isso, eu gostaria de agradecer a exposição do senhor e parabenizá-lo imensamente. Eu queria me associar também a esses cumprimentos à CVM, que com o apoio de brilhantes profissionais como o Alexandre, tem sabido, desde o início, se adaptar aos ditames da Constituição, da Lei do Processo Administrativo e com muita propriedade sempre. O que o Alexandre levantou, com muita sabedoria aqui, foi que esse desincentivo econômico, moral e jurídico que se cria com a reformatio impejus, ela não é sustentável, né? E agora ganhamos uma nova dimensão. Ela não é sustentável também porque, com isso, se perde a apreciação de um colegiado que quase sempre é mais exauriente, é mais ampla, pelo menos num segundo grau, né? Se há um direito a um segundo grau de jurisdição na esfera administrativa, enfim, essa é uma boa discussão, mas, enfim, um colegiado, em princípio, merece ser ouvido, faz com que avance a jurisprudência. Esse é mais um argumento para não termos reformatio impejus. No caso da pergunta referente ao STJ, o que deve ou não ser levado, eu conversava agora com o Bruno sobre a oportunidade de a emenda constitucional, a PEC 209, que resultou de uma sugestão no plenário do STJ, que fosse inserida na Constituição fosse inserido mais um requisito de admissibilidade de recurso especial, que seria a relevância da questão federal. Então, eu acho que, se tivermos isso, e aqui eu peço perdão para a nossa propaganda institucional, poderíamos, sim, exercer essa função, vamos dizer assim, nomofilática, de preservação de integridade da lei federal e uniformização da jurisprudência dos tribunais nacionais, que a Constituição reserva ao STJ, aí sim poderíamos exercer essas duas funções com mais propriedade do que hoje. Então, só para claro, agradecer as palavras do colega, gentis palavras, sem dúvida, e do ministro Cueva. Não é a primeira vez que, de fato, também age com essa gentileza, mas eu queria deixar também aqui uma observação para as senhoras e para os senhores, para que, de fato, fique muito claro que nós,
na CVM, de fato, temos essa linha, né, essa visão estrutural, por exemplo, sobre esse tipo de temática, mas numa visão muitíssimo clara de que não se está aqui a fazer qualquer movimento de concessão ou, né, de dimensão, por exemplo, voltada à condescendência maior enquanto órgão regulador com os indivíduos, etc. Nós temos a convicção de que, ao fazermos isso, nós estamos a fortalecer a atuação estatal. A CVM, a sua existência, está fortalecida quando ela age, quando avalia entre os interesses que ela tem por perseguir, o interesse de que a individualidade seja preservada naquilo que de nuclear o Estado, ele próprio, erigiu, né, em ambientes como nossos, civilizados, né, como sendo passível de proteção. Então, que fique bem claro que não fazemos isso, inclusive, como algo a merecer até uma visão de um tratamento, né, um pouco mais condescendente, etc., o que seja. Não. O administrado ele está na linha do que seriam os interesses prioritários estatais. E, no âmbito da CVM, a CVM acredita que reformar-se em PEJOS, por exemplo, nessa seara, é alguma coisa que não agrega ao Estado, não traz a ele, efetivamente, benefícios, ao final e ao cabo, antes de tudo, diante do que está por embaraçar ou colocar em jogo nesse nuclear do devido processo legal. Muito obrigado, de qualquer forma, foi muito gentil. Antes de devolver a palavra ao mestre de cerimônias, eu cumprimento mais uma vez os dois conferencistas pelas brilhantes exposições e pelas respostas com a participação do público e dizer que conferência boa é assim. Nós já avançamos sobre o horário do almoço e a assistência não arreda a pé do auditório. Então, agradeço a paciência e a participação de todos e devolvo a palavra ao mestre de cerimônia. Nossos aplausos aos participantes do segundo bloco. Retornamos, então, impreterivelmente, às 14h. Muito obrigado, até já.